Eu resolvi agora mostrar um mapa também para vocês terem uma ideia mais ou menos de como está a viagem, como foi a viagem e qual foi o percurso que foi feito nessa viagem. Foi um mochilão de 2 meses pela Índia que começou em Nova Delhi e terminou em Nova Delhi. A gente fez um círculo pela Índia. A Índia tem uma região que é conhecida como Triângulo Dourado. E nesse Triângulo Dourado tem as cidades de Nova Delhi, Agra e Jaipur. Nova Delhi foi por onde a gente chegou, Jaipur foi o casamento, aí a gente foi para Agra, que é onde tem o Taj Mahal, e agora a gente volta para Jaipur. A gente fez isso de não conhecer Jaipur porque tinham 2 amigos nossos, o Ashish, o indiano, e uma outra amiga nossa, que eles não queriam viajar pelaquela região, eles estavam indo mais para o sentido de Varanasi. Então, como Agra estava ali no meio, a gente pegou e decidiu ir com eles até Agra e passar aquele tempo com eles e depois voltar para esse lado da Índia. Aí que a gente voltou para Jaipur. Jaipur é uma das cidades mais turísticas da Índia e mais visitadas tanto por indianos quanto por mochileiros, por viajantes de outros países. E ela tem uma característica peculiar. Dá para vocês verem qual é a característica da cidade pelos vídeos? Primeiro que não é um trânsito caótico, quem pensou nisso, porque toda a cidade da Índia tem esse trânsito caótico. E eu acho que o esporte deles, o esporte olímpico, que eles são os melhores, é de buzinar. Porque é buzina para todo lado, em todo canto. Vai para a direita, vai para a esquerda, você vai reto, você está parado, você está buzinando. Não sei por que eles gostam tanto de buzinar. Então, a particularidade que essa cidade tem é que ela é toda pintada de rosa. Isso aconteceu em 1876, quando o príncipe de Gales foi visitar a cidade e o Marajá, da ocasião, ele decidiu pintar tudo de rosa. Então beleza, a gente chegou lá, se acomodou, colocamos as coisas no quarto e pegamos tuk-tuk para ir para a parte central da cidade, que é a parte onde tem as coisas interessantes, né? E o primeiro ponto que a gente foi visitar foi o Hawa Mahal, que significa Palácio das Brisas. Ele tem esse nome porque ele tem umas janelas por onde o vento circula por todo o palácio. Uma outra curiosidade da Índia é que na entrada dos estabelecimentos eles geralmente colocam imagens ou estátuas de deuses. Por exemplo, Ganesha, que é aquele deus que tem a cabeça de elefante, que é bem famoso, ele é conhecido como o deus do sucesso e um removedor de obstáculos, ou seja, de quebra de barreiras. Enquanto isso, Lakshmi, ela é a deusa da fortuna. Então é bem comum você encontrar esses 2 deuses nas lojas. Aí voltando para o Hawa Mahal, lembra daquela história das viúvas que eu falei no vídeo anterior sobre Vrindavan? O Palácio Hawa Mahal, ele abrigou 950 viúvas, mas o mais doido, o mais curioso sobre esse palácio é que ele servia basicamente como um meio das viúvas poderem olhar o meio exterior, poderem olhar a rua, poderem olhar os festivais e as pessoas que estão fora do palácio não poderem olhar para elas de volta. E é exatamente por isso que a fachada do palácio ele é cheio de buraquinhos e de janelas pequenas, que é para elas ficarem espionando as pessoas, mas as pessoas não saberem que elas estão ali e nem quem são as viúvas que estão olhando para elas. E na entrada desse palácio você também pode alugar um audioguia, que é muito bom, altamente recomendável, e conta várias histórias e vários causos que aconteceram no palácio. Aí depois do Hawa Mahal e rodar um pouco pelo centro, conhecer um pouquinho a cidade, a gente decidiu ir para um bazar, ir para uma feira que tem lá em Jaipur. E essa feira ela é meio que dividida em zonas, né? Tem a zona das roupas, tem a zona de comida, tem uma zona de estátuas, tem outra zona de joias e tudo mais.
única coisa que eu tentei comprar por lá foi uma camisa indiana bem típica, que é tipo como se fosse uma camisa saia, como se fosse um vestido masculino, porque a camisa ela vai até os joelhos. Só que eu sou um pouco alto, então as camisas não serviram em mim de jeito nenhum. Beleza, aí a gente foi, dormiu e no dia seguinte a gente decidiu ir visitar o Forte de Amber, que é uma fortaleza que fica em outra cidade, não é em Jaipur. A gente pegou um ônibus, perto, só 11 quilômetros de Jaipur. Além de ser um forte, ele também servia como um palácio. E na entrada desse palácio você também consegue alugar audioguias, só que eles já tinham acabado, já estavam todos alugados, então a gente resolveu contratar um guia, que é muito barato lá, então a gente resolveu contratar um guia para ele explicar pra gente o que realmente acontecia ali no forte. E a sala mais bonita, com certeza absoluta, do forte é o Shish Mahal, que é uma sala que é coberta de milhares de pequenos espelhos pelo teto, pela parede, em todos os lugares, menos no chão. E essa sala foi construída porque a rainha da época, ela adorava as estrelas, só que ela era proibida de dormir a céu aberto. Aí o Marajá pediu que os arquitetos reais bolassem alguma ideia e que resolvessem esse problema, que a rainha pudesse ver as estrelas mesmo não podendo dormir a céu aberto. E foi daí que essa ideia da sala cheia de espelhos pequenos apareceu. Dizem que se você acender uma vela dentro da sala, ela vai brilhar como se fosse o céu estrelado. E a gente não tinha vela, mas a gente tentou com a luz do celular e deu para ter uma pequena ideia de como fica a sala. O jardim também é outra parte que é muito bonita do forte. Ele era usado pelo Marajá para plantar flores de açafrão, que é uma especiaria muito comum na Índia e muito utilizada na culinária indiana. E Jaipur foi isso, é uma cidade muito bacana, vale muito a pena visitar. E a próxima cidade que eu vou falar é Jaisalmer, que é o deserto indiano, onde a gente andou de camelo no deserto, dormiu no deserto e tudo mais. Então se você curtiu o vídeo, dá um joinha, comenta alguma coisa, se você já foi na Índia, se você tem curiosidade, quer saber algo mais que eu não falei aqui. E segue a gente no canal que ajuda bastante. É isso aí, valeu!